Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial, aposentado, com especialização em psicanálise clínica e também especialização em direito penal. Hoje darei uma noção da psicologia dos sonhos de Sigmund Freud. Para Freud, o sonho é fundamentalmente a expressão de um desejo inconsciente. Segundo ele mesmo, a sua obra mais importante na psicanálise foi o seu livro Interpretação dos Sonhos. Os sonhos vêm de muitos anos atraído a atenção de psicólogos e até na Bíblia há vários casos de interpretação de sonhos. No caso, hoje, nós não falaremos da psicologia dos sonhos no sentido místico, como em alguns aspectos foi aceito por Carl Gustav Jung, e sim a interpretação dos sonhos interpretada e escrita e estudada por Sigmund Freud. Os sonhos, segundo Freud, tinha dois conteúdos: o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. O conteúdo latente é a parte do conteúdo dos sonhos mascarado através da censura do superego, através de vários simbolismos que Freud procurou interpretar, assim como um dos seus discípulos, que era considerado um grande intérprete da psicologia dos sonhos, que é Will Steckel. O próprio Jung fez interpretações dos sonhos e de vários simbolismos do sonho, do mecanismo dos sonhos. Os sonhos têm vários mecanismos. Um dos principais mecanismos é o da condensação, isto é, os fatos da vida interior, do dia anterior, eles servem de, vamos dizer, como uma espécie de coxa de retalho que vai formando as outras experiências
da memória, às vezes antiga, do sonhador, e nos sonhos se projeta, segundo Freud, as preocupações, as apreensões, os recalques, os complexos, os desvios sexuais do paciente. Segundo Sigmund Freud, os sonhos de uma criança são límpido e cristalino como um rio, porque na criança a pureza da mente infantil faz com que os sonhos possam ser interpretados, grande parte deles, se não todos, de maneira literal. Exemplo, uma criança deseja comer um pudim que está na geladeira, porém, sua mãe nega que ele coma esse pudim por ter comido o suficiente, e esse desejo reprimido faz com que a criança sonhe comendo pudim. Mas o sonho de adulto é mascarado por diversos mecanismos de censura, e nós não podemos fazer uma interpretação literal do sonho como fazemos como o sonho de criança. Freud, na terapia com seus clientes, na sua análise psicanalítica com seus clientes, ele fazia a interpretação dos sonhos com auxílio das lembranças e das interpretações do próprio cliente. A interpretação dos sonhos dos pacientes de Freud eram ajudados pelos próprios pacientes para se chegar à conclusão da mensagem do sonho. O sonho de um paciente não pode ser interpretado também isoladamente. Haveria um conjunto de fatores e de sucessões dos acontecimentos de vários sonhos para se chegar com certeza o significado dos sonhos. Para a ilustração, retirado do livro Interpretação dos Sonhos, que está aqui ao meu lado, livro Sonho esse contado segundo Freud por uma paciente sua, que disse ter sido relatado de um indivíduo. Ele é o seguinte: um pai passara dias e noites a fio de vigília à cabeceira do leito de seu filho enfermo. Após a morte do menino, ele foi para o quarto contíguo para descansar, mas deixou a porta aberta de maneira a poder enxergar de seu quarto o aposento em que jazia o corpo do filho, com velas altas a seu redor. Um velho fora encarregado de velá-lo e se sentou ao lado do corpo, murmurando preces. Após algumas horas de sono, o pai sonhou com seu filho, que seu filho estava de pé junto à sua cama, que o tomou pelo braço e lhe sussurrou
em tom de censura: Pai, não vês que estou queimando? O pai acordou e notou um clarão intenso no quarto contíguo. Correu até lá e constatou que o velho vigia caíra no sono e que a mortalha em um dos braços do cadáver de seu amado filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tobara sobre eles. A explicação desse sonho comovente é bem simples, segundo Freud. Segundo o intérprete, que Freud concordou com o conferencista que teria falado do mesmo à sua paciente. A interpretação do conferencista foi o seguinte: o clarão de luz chegou pela porta aberta aos olhos do homem adormecido e o levou à conclusão a que teria chegado se estivesse acordado. Ou seja, que uma vela ainda havia ateado fogo em alguma coisa nas proximidades do corpo. É possível até que, ao dormir, ele sentisse uma certa preocupação de que o velho não fosse capaz de cumprir a sua tarefa. Essa explicação lógica dada pelo conferencista foi concordada por Sigmund Freud. Aí ele mostra o efeito dos efeitos físicos, no caso a claridade, também na formulação dos sonhos. Se contássemos, por exemplo, um espírita, teria interpretado de maneira mística que a alma da criança teria avisado do pai e seria uma causa de explicação, segundo a doutrina espírita, de que os mortos vêm comunicar-se com os vivos. Freud, como era materialista, não aceitou essa explicação, e sim a explicação lógica que o conferencista teria dado do sonho. Este lado materialista de Freud fez com que, certa feita, em conversa com Jung, Carl Gustav Jung, sobre o fato que muitas vezes pacientes dele e que Jung também tivera, que sonhava às vezes que teria uma morte próxima e depois verificou-se que acontecia. Segundo Jung, isso poderia ser espécie de sonho profético. Porém, Freud não admitia a existência de sonhos proféticos. E por isso mesmo, quando Freud, discordando do misticismo de Jung, eles estavam juntos numa sala, houve um baque muito grande numa estante próxima a eles. E este baque fez com que Freud empalidecesse. E depois desse fato, as relações entre Freud e Jung, que estavam já
se rompendo devido ao misticismo de Jung, foi se deteriorando e Freud começou a evitar até a cumprimentar Carl Gustav Jung, porque o posicionamento de Freud era um posicionamento materialista diferente do ponto de vista filosófico de Carl Gustav Jung. Isso são noções da psicanálise dos sonhos segundo a ortodoxia de Sigmund Freud.